Boa tarde, estamos começando a aula 6 de os elementares e hoje nós vamos falar um pouco sobre trigonometria. Como o NES ainda não tem matéria de trigonometria no site, e assim, quem foi curioso foi lá no site do NES e viu que tem um livro texto, né, do módulo 1. Em geral, quase tudo dos cursos do módulo 1 está lá, acho que exceto a parte de geometria analítica. Então, você vê lá, tem um material que tem função quadrática, função linear, só o curso era funções elementares e matrizes, né? Aí separou. Tem um curso de função elementar, outro de matrizes e geometria analítica, que a gente achou muito pertinente. E hoje aqui, e uma coisa que a gente não tinha nesses cursos era trigonometria. Aí quando você chegava na estima de cálculo, álgebra linear, você estudava matriz de rotação, o aluno sabia ver que era 1%, porque tem muitos alunos no nono ano. Então, a gente vai estudar hoje isso. Então tem umas notinhas aqui, que estão incompletas, mas daqui para amanhã termina, mas vai ser baseada nela. Então, basicamente, pessoal, é o seguinte, né? Só compartilhar a tela inteira. Todo mundo tá vendo meu show aí, né? É... Vamos lá, vamos voltar para a Grécia Antiga, né? Os gregos, eles achavam que o círculo, o que eu vou desenhar aqui é um círculo, mas não vai parecer muito círculo. Eles achavam que o círculo, pessoal, era a perfeição, assim. Você tem um ponto no centro, todo mundo estava a mesma distância do centro, então você tem uma distância aqui R. E eles também achavam que o ano tinha 360 dias. Então o que eles fizeram? Dividiram um círculo em 360 setores iguais, de onde cada setor representava um dia, e chamou isso de um grau, cada setor desse. Os gregos estavam errados com 365 dias. E... Só que o que acontece? Isso às vezes aqui, você morando no futuro, muitas vezes isso aqui não é tão prático para fazer contas, né? Cálculo de áreas, etc. É... Por exemplo, a gente tem, fala de grau, mas por exemplo, o comprimento do círculo de raio 1 ele é 2π, beleza? Então você tem o seguinte, pessoal. Você se fixa o centro aqui e um segmento aqui. Sempre que você tiver um ângulo aqui, alfa, medindo em graus, você tem esse comprimento aqui, beleza? E aqui o raio 1, para ficar mais claro. Então, a cada ângulo alfa tem esse segmento aqui, esse arco de círculo, que representa associado a ele. Esse comprimento chama de radianos. A medida que você calcula aqui chama de radianos. Ok? Então, por exemplo, se o alfa for 90 graus, você tem o quê? Se o comprimento todo é 2π, um quarto dele vai ser π sobre 2. Então, quando você calcula 90 graus, você vai ter um setor cujo comprimento é π sobre 4, por exemplo. O 180 vai ser π sobre 2. É 2π sobre 4, π sobre 2. O 180 vai ser π. O 360 graus vai ser 2π. Então o que acontece? O grau, ele é algo mais definido na mão. Assim, o cara convencionou isso. Só que quando você olha para esse radianos aqui, o grau associado, esse ângulo associado ao seu comprimento, você tem uma grandeza geométrica. Então, para a gente é mais, geometricamente é mais fácil, no sentido de área, no sentido de comprimento é mais fácil trabalhar com radiano.
Então a gente hoje vai trabalhar, a partir de hoje vai trabalhar com radianos, beleza? Aí quando converte a regra de 3, sei lá, você quer calcular 30 graus em radianos, você faz 30 graus para x, aí você sabe, por exemplo, que 360 dá para 2π. Faz meios pelos extremos, então você tem, por exemplo, 60π é igual a 360x. Aí x vai ser π sobre 6 radianos. Radianos geral a gente oculta aqui. Bota só que é π sobre 6. Ok? Então essa objeção, a gente está construindo uma objeção na mão. Que é associar o ângulo ao seu comprimento. Então, geometricamente, isso é mais rico do que você trabalhar com graus. Beleza? Então, aí aqui está escrito, ó. 3 radianos, né? Um radiano define como um ângulo central de um arco. O arco possui a mesma medida que o raio do círculo. O comprimento do arco é igual ao ângulo medido em radianos. Aqui está a conversão. Por exemplo, a gente tem que... Aí aqui você tem essa situação, né? Tem o raio 1, aí você tem um ângulo aqui. Aqui está o radiano aqui. Quer dizer, esse ângulo que representa um radiano é o ângulo quando você forma aqui. Esse comprimento vermelho vai ter comprimento 1. É um radiano. Ok? É... Aí, é só uma convenção que eu acho mais fácil pra gente trabalhar assim. Tudo começa na trigonometria com um triângulo retângulo. Você tem um ângulo retângulo, você tem um ângulo alfa aqui, ângulo 90 menos alfa. Ok? A gente vai associar, por exemplo, tem aqui a hipotenusa, chamada de C, cateto oposto, cateto adjacente. A gente vai definir o seno de alfa como sendo cateto oposto pela hipotenusa, A sobre C. Cosseno de alfa vai ser C sobre C. A gente chama tangente de alfa, é cateto adjacente sobre cateto sobre hipotenusa. E a tangente vai se chamar seno de alfa sobre cosseno de alfa, que vai ser no caso A sobre B, cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso aqui é a trigonometria no triângulo retângulo. Ok? A primeira pergunta natural e simples de responder é se esse valor seno eu associo um ângulo entre 0 e 90 graus, que é aqui. Quando eu trabalho no triângulo retângulo, eu só consigo definir para ângulos entre 0 e 90. Eu não consigo definir ainda para 90 graus. Aí daqui a pouco a gente vai definir como a gente vai ver como estende essa definição para outros ângulos. Por que ela fica bem definida? Por exemplo, porque para cada ângulo de alfa entre 0 e 90, eu só vou ter um valor de seno, por exemplo. Porque o seno é uma função. Ou seja, dado um ângulo entre 0 e 90, eu só tenho um seno associado a ele. Basicamente é o seguinte, suponha que você tem aqui um ângulo alfa, beleza? Aqui 90 e aqui 90 menos alfa. Aqui eu não gosto de escrever não, porque se tem alfa tem 90, então o que sobra é 90 menos alfa. Aí supõe que eu tenho outro triângulo aqui. Alfa em 90. E aqui eu tenho A, C, a manter A, B, C', A', C'. Ok? Aí vamos lá. Esses triângulos aqui, os de olhos, eles são semelhantes.
Beleza? Porque tem os três ângulos internos iguais. Caso A, ângulo, ângulo, ângulo. 90 menos alfa. E aqui 90 menos alfa. Então, quando eu fizer A sobre C, vai ser igual a linha sobre C'. Se eu fizer B sobre C, caso ângulo, ângulo, ângulo. Eles são semelhantes. B sobre C é igual a B' sobre C'. E também você tem que A sobre B é igual a linha sobre B'. Isso aqui é o quê? Seno de alfa. Aqui você tem cosseno de alfa. E aqui você tem a tangente de alfa. Então, independente dos comprimentos do triângulo retângulo que eu fizer, essas razões sempre vão ser iguais. Então, isso quer dizer o quê? Que a função seno, cosseno e tangente, ela está bem definida. É realmente uma função, é uma coisa bem definida. Beleza? Ficou claro? Então, basicamente, razão trigonométrica é isso, tem um retângulo. E com isso, a gente pode usar algumas coisas que a gente já conhece para tentar calcular alguns senos e cossenos de alguns ângulos fáceis. Por exemplo, quando eu tenho, por exemplo, eu quero calcular o ângulo de π sobre 6, que é o 30 graus, então. Ou π sobre 3, por exemplo, π sobre 4, um algo fácil de calcular. O que a gente vai fazer? Vai calcular o seno cosseno tangente de π sobre 6, π sobre 3 e π sobre 4. Π sobre 6 e π sobre 3. Eu vou considerar um triângulo retângulo, um triângulo equilátero, do lado L. Então aqui eu tenho π sobre 3. Quando eu traçar a altura, eu vou ter que ir aqui L sobre 2. E aqui eu quero calcular a altura. É o que eu uso. Se eu chamar a altura de x, pelo teorema de Pitágoras, quando tem um ângulo reto aqui, x ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a L ao quadrado. Então x ao quadrado é L ao quadrado menos L ao quadrado. Isso aqui é igual a 3 quartos dela. X vai ser igual a raiz de 6 sobre 2L. Então aqui, sobre 2L. Se aqui é π sobre 3 e aqui é π sobre 2, 90. Então aqui vai ser a metade de π sobre 3, que é π. Então você tem π sobre 3 e π sobre 6. Com isso, você tem o quê? E o seno de π sobre 6 é igual a até para o oposto, L sobre 2 sobre L. É igual a 1 meio. Cosseno de π sobre 6 vai ser raiz de 3 sobre 2 sobre L, que é igual a raiz de 3. A tangente é dividida. Tangente de vai ser igual a 1 meio sobre raiz de 3 sobre 2. Aqui vai dar 1 sobre raiz de 3. É raiz de 3. E aí você calcula agora também agora o seno, cosseno, tangente de π sobre 3. Seno de π sobre 3 vai ser raiz de 3 sobre 2. Cosseno de π sobre 3
igual a meio. E a tangente de 3. Então você divide raiz de 3 por 2, divide por 1 meio vai dar raiz de 3. Então aqui a gente consegue agora um adendo que a gente tem, observação, é que, olha o seguinte, quando você tem um triângulo retângulo aqui, você tem alfa e π sobre 2 menos alfa. Eu tenho o quê? Eu tenho aqui A, B e C. O seno de π sobre 2 menos alfa é B sobre C. Só que isso aqui é o cosseno de alfa. Da mesma forma, cosseno de π sobre 2 menos alfa é igual a A sobre C. Isso é a mesma coisa que o seno de alfa. Então, você tem que ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, complementares são quando você soma a π sobre 2. As suplementares, complementares com essa relação. Okay? Além disso, a tangente de alfa, como inverte a ordem, é igual a 1 sobre tangente de 90 menos alfa. De π sobre 2 menos alfa. Okay? É também. Oi? Eu acho que não tem como não. Tá melhor? Tá bom. Perfeito. Murilo perguntou como vamos contar os senos, calcular no caso. Vamos contar 1, 2, 3. Como vamos calcular o cosseno de maiores ou iguais a 90 graus. É o que a gente vai ver agora, cara. Depois que a gente calcular o de π sobre 4. A gente vai ver que a gente consegue estender a noção de seno e cosseno para os outros ângulos, mas qualquer ângulo que a gente chama de círculo trigonométrico. Com isso a gente consegue fazer do seno e cosseno uma função da reta na reta. Da reta, a imagem dela vai ser entre menos 1 e 1, por diante, assim vai. Beleza? É... Aí você vai receber, ele vai estar aqui, ó. Pi sobre 6, pi sobre 3 está aqui. E pi sobre 4, como a gente faz? Pi sobre 4 é mais simples. Você pega um quadrado, suponha que isso aqui é um quadrado, traça a diagonal, L, L, L raiz de 2. Aqui você tem pi sobre 2, tem o isósceles, pi sobre 4. Então você tem o quê? E o seno de π sobre 4 é L sobre L raiz de 2, é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π sobre 4 é a mesma coisa, L sobre de 2 sobre 2. Sendo e cosseno iguais, tangente igual a 1.
Beleza? Aí daí que surge aquela musiquinha, né? 1, 2, 3, 6, 2 embaixo de todo. Raiz ou não tiver. Aqui é π sobre 6, π sobre 4, é 7. Musiquinha da essência cosseno de ângulos mais fácil. O tangente é só dividir, né? Tá claro até agora, pessoal? Beleza. Círculo trigonométrico. Qual é a sacada que o matemático em geral ele gosta de generalizar as coisas, né? E assim, o jeito que a gente calculou seno e cosseno via triângulo retângulo, a gente fica muito restrito a ângulos entre 0 e 90. Mas sei lá, será que é possível definir o cosseno de 0, cosseno de π sobre 2, cosseno de π, cosseno 3π sobre 2? Será que isso é possível? Aí o que a galera fez? Faz o seguinte. Você considera um círculo de raio 1, beleza? Esse círculo aqui tem raio 1. Pega um ângulo θ aqui. Aí você olha e você consegue desenhar um triângulo retângulo aqui, ó. Esse vértice, esse e a projeção ortogonal sobre o x. Que é basicamente o seguinte, ó. Você considera o sistema de coordenadas, faz um círculo de raio 1. Aí todo ângulo entre 0 e 2π pode ser representado assim de maneira anti-horária, né? Por exemplo, θ aqui. Beleza? Aqui é 1. Aqui você tem um comprimento. Aí aqui você vai ter uma coordenada desse ponto aqui no círculo. Beleza? Aí vocês vão ver que entre 0 e 90, 0 e π sobre 2, isso aqui vai ser o cosseno, o seno e o cosseno, na verdade. E o que acontece? Qual o seno de θ? Aí tem aqui uma coordenada x de θ, uma coordenada cosseno de θ. Y de θ. Eu vou chamar aqui. Como a gente calcula esse seno de θ? Vai ser essa altura YZ dividido pela hipotenusa, que é 1. Aqui é um triângulo retângulo, aqui é π sobre 2. Y de θ sobre 1. Ou seja, é igual a Yθ. Então essa coordenada Yθ aqui, na verdade, ela é o seno de θ. Mesma coisa com cosseno aqui, ó. É xθ por 1 é igual a xθ. Beleza? Então eu consigo apagar essa coordenada xθ, yθ. Quando você pega um ângulo aqui, pega o segmento, se liga ele até o círculo, e eu tenho que isso aqui é cosseno de θ, seno de θ. Isso me dá uma ideia. Dá uma ideia de que eu posso generalizar para qualquer ângulo. Por exemplo, aqui, quando você pega θ igual a 0. Quando você pega θ igual a 0, o segmento ligando até a esfera vai ser esse aqui, ó. E que coordenada é essa? 1, 0. Então você tem que, se eu for fazer a mesma coisa que eu fiz aqui,
eu vou ter o quê? Que o cosseno de zero é 1 e o seno de zero é zero. Mesma coisa se eu pegar aqui, ó, o π sobre 2. Se for o π sobre 2 aqui. Aqui eu tenho a coordenada do quê? 0, 1. Essa construção faz com que eu generalize a noção de seno e cosseno para qualquer ângulo. Então, por exemplo, eu vou ter que o cosseno de π sobre 2 é 0 e o seno de π sobre 2 é 1. Beleza? Aí o que acontece agora, e a gente vê uma coisa muito interessante, que seno e cosseno deixa de ser uma razão para ser uma coordenada, para ser um número. Então eu não preciso mais ficar desenhando triângulo retângulo. Eu só abrir um círculo, construir com regra com passo esse círculo e olhar as coordenadas para achar o seno e o cosseno. Então é algo bem interessante isso aqui. Por exemplo, se eu quiser calcular quero calcular agora, por exemplo, π aqui. Isso aqui é a coordenada menos 1, 0. Então, eu digo que o cosseno de π é igual a menos 1 e o seno de π é 0. Se eu pegar 3π sobre 2, então eu vou ter que... Isso aqui é 0 menos 1. Então, cosseno de 3π sobre 2 é 0 e o seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1. Então agora, e se eu pegar, por exemplo, 2π? 2π é voltar para o zero. Então tem cosseno de 2π. É uma coisa calcular o cosseno de zero, que é 1, e o seno 2π é o seno de zero, que é 0. E se eu pegar, por exemplo, 5π? 5π, na verdade, é você dar duas voltas aqui, 2π, 4π, e voltar a andar mais π. Ou seja, 5π é a mesma coisa de calcular π. Beleza? Então, assim, a gente viu aqui como constrói de 0 a 2π. Por exemplo, se eu quiser saber 2π por 3, por exemplo. Quem é o cosseno de 2π por 3 aqui? É só notar que se aqui for 2π por 3, aqui é π por 3. Então, eu sei que é o cosseno e o seno de π por 3. Né? O, Só que aqui o cosseno vai ser negativo, porque eu estou no x. Então é a mesma coisa no cosseno. Vai ser a mesma coisa no seno. Aqui. Ou seja, o cosseno de π sobre 3 é a mesma coisa do seno de π sobre 3. Que é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 2π sobre 3 vai ser menos 1/2. E vai ser menos o cosseno de π sobre 3. Beleza? Então, basicamente, é você meio que fazer os exercícios que você fez anteriormente e saber calcular. Beleza? Olha, perguntaram aqui, o Levi Costa, se vale a pena decorar a tabela. Levi, segundo o grande matemático Elon Lages Lima, diz que 60% da vida é decorada.
Não, assim, eu prefiro decorar como você chega nela, sei lá. Quero lembrar qual o seno de 30. Triângulo equilátero. Lembro disso. Triângulo equilátero, a altura. Calcular a altura. Sei lá, 130. Triângulo equilátero, eu tenho 3 ângulos de 60. Para chegar no 30, eu divido por 2. Então, para dividir por 2, eu traço a altura. Aí, a soma de arcos é a última. Aí, beleza. Sei lá, pi sobre 4. Pensa um quadrado, traça a diagonal. Tem um 4,90 para achar o pi sobre 4. É dividido por 2, traça a diagonal. Então lembra assim. A musiquinha vale a pena, é bonitinha pelo menos. 1, 2, 3, 3, 2 embaixo de todos. Aí não é algo que vá trazer mal a você, não. Beleza? Minha letra aqui tá mais feia do que o normal, mas tá aqui bonitinho. Aí beleza, a gente quer também. A gente calculou do 0 a 2 pi. Então, e se a gente quiser calcular agora para a reta todinha, para número negativo, como a gente faz? A gente só precisa saber de 0 a 2 pi e ter a noção de arco côncavo. Dois árvores são côncavos, é a mesma coisa que congruência modular. Na verdade, o nome congruência vem de arcos côncavos. Que é o seguinte, né? Vocês lembram lá que A congruente a B módulo N, se existe K inteiro, tá o quê? A menos B é igual a K vezes N. Isso aqui é a definição de congruência modular. Como a gente pensa para ângulo? Um ângulo X alfa é congruente a um ângulo beta se alfa menos beta for igual a 2kπ, 2π vezes k para algum k inteiro. Eu tiro o natural n e boto 2π. 2π para mim é uma volta completa. Beleza? Então com isso eu consigo calcular. Sei lá, eu quero calcular o seno de menos π sobre 3. Beleza? Então, eu quero achar um número tal que eu quero achar um número de 0 a 2π tal que x mais π sobre 3 dê um arco todinho, por exemplo, 2π. Ou seja, alfa menos beta é igual a 2π vezes k. Só que eu quero entre 0 e 2π, então eu faço k igual a 1. Ou seja, x mais π sobre 3 mais π sobre 3, ou seja, alfa menos beta, x menos beta, tem que ser igual a 2π. Então x igual a 2π menos π sobre 3, x igual a π sobre 3. Beleza? Então, com isso eu consigo definir função seno e cosseno para qualquer número real. Sendo que basicamente ela vai de 0 a 2π e para frente disso ou para trás é colar, ficar colando esse mesmo gráfico repetidamente. Aí você tem uma noção do que chama de função periódica. A gente vai ver depois. Aí tá aqui na tabela. Exemplos aqui. Aí basicamente esse ponto P de coordenada aqui vai ser o cosseno seno. Se perguntar de novo, eu não vou postar. Aí, por exemplo, aqui também tem os sinais. Por exemplo, no primeiro quadrante, você tem x positivo e y positivo, então os sinais são positivos. No segundo quadrante, o cosseno é negativo, porque a gente está no eixo x, na parte negativa é x positivo. No terceiro é menos e menos, e no quarto é menos e mais. Beleza?
Alguma dúvida, pessoal? Vamos perguntando. Hoje eu preparei ela bonitinha. Tá acabando. Ok. Beleza. Beleza. Aí tem algumas propriedades, por exemplo. A gente tem essa que chama, que é o teorema fundamental de trigonometria. É seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Basicamente vem da mesma. Vem basicamente do círculo, né? Porque basicamente a gente tem aqui um triângulo retângulo do lado 1. Os catetos são os cosseno e seno. Então você tem que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Beleza? Aí, por exemplo, seno de π sobre 2 menos x é igual a cosseno de x e vice-versa. As funções seno e cosseno, a gente tem uma questão de paridade, que é o seguinte, ó. Olha para esse círculo aqui. Eu tenho um θ, aqui, né? O menos θ é você andar θ no sentido horário. Menos θ vai para cá, por exemplo. Vamos aqui. Aqui. Aí o que acontece? Eu vou ter que o cosseno vai ser igual, porque é a projeção sobre o x. E o seno vai ser a mesma coisa, porque eu vou ter triângulos é, congruentes, triângulos retângulos congruentes. O y vai ter o mesmo comprimento, só que está para baixo. Então vai ser negativo o sinal. Então a gente tem algumas propriedades, como por exemplo, o seno de x é igual a menos seno seno de menos x é menos seno de x. E o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Seno de π menos x, que foi aquele caso de calcular o, o seno de cosseno de 2π sobre 3, por exemplo, você tem que seno de π menos x é igual a seno de x. E o cosseno de π menos x é igual a menos cosseno de x. Ok? No caso da tangente também tem essas. Ela chama de função ímpar. É, identidade. E essa identidade aqui, por exemplo, eu quero. Vou usar essa propriedade seno de π menos x. Aí, por exemplo, eu quero calcular o seno de um ângulo que está no segundo quadrante. Por exemplo, seno de 2π sobre 3. Se eu fizer π menos 2π menos 3, eu jogo para o primeiro quadrante, que é mais fácil para mim trabalhar. Porque assim, por mais que seja uma extensão, a gente geral é mais fácil jogar tudo no primeiro quadrante e depois olhar sinal. É o seno de π menos 2π sobre 3, que é igual ao seno de π sobre 3. Ok? Seno de 60 raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 2π menos 3, 2π sobre 3. É igual a menos o cosseno de π menos 2π sobre 3. É igual a menos cosseno de π sobre 3, que é menos 1 meio. Então isso ajuda. Tranquilo? Dúvidas? É...
Uma coisa que a gente pode fazer é pega um triângulo qualquer aqui. Tem um ângulo alfa, aqui você tem A, aqui você tem B. Se eu traçar essa altura aqui, H, eu tenho que a área do triângulo é B vezes H dividido por 2. Só que agora eu tenho trigonometria, beleza? E eu posso calcular o seno desse alfa. Seno de alfa é H por A. Então H é igual a vezes seno de alfa. Beleza? Então outra forma de calcular a área no triângulo é A vezes B vezes seno de alfa por 2. Então é uma aplicação. Você consegue calcular uma área do triângulo via. Só um adendo isso aqui. É, é. Outra coisa que a gente pode fazer é ver soma de arcos. Sei lá, a gente consegue calcular seno de alfa, a gente viu, né? Seno de beta, cosseno de alfa, cosseno de beta. Beleza? É, é, uma coisa que a gente pode fazer é tentar usar esses carinhas aqui para calcular seno de alfa mais beta, cosseno de alfa mais beta, etc. E aí vai fazer o seguinte, então. É, pega um triângulo aqui. E quando você traçar essa altura, você aqui tem alfa e aqui você tem beta. Beleza? Aí aqui você tem o vértice A, B e C. Beleza? E. Ok. Então, e aqui a gente tem uma altura D, né? Então a primeira coisa que a gente tem é que a área de ABC é igual à área de ACD mais a área de ABD. Ok? Aqui eu chamo de C, aqui eu chamo de B. Ok? Aí. E qual é a área de ABC? A área de ABC vai ser B vezes C vezes seno de alfa mais beta dividido por 2. Ok? Aí, vamos tentar calcular essa altura em função de beta. É, você tem que dB aqui, ó. Além disso, isso aqui é a área de ABC.
Além disso, a área de ABD é igual a AD vezes C vezes seno de beta dividido por 2. Vamos calcular D em função de B. Beleza? Em função de alfa, na verdade. Você tem que o cosseno de alfa é igual a D sobre B. Então, AD é a mesma coisa que B cosseno de alfa. Beleza? Então, você tem que a área de ABC é B vezes C cosseno de alfa vezes seno de beta. De maneira semelhante, a área de ACD é igual a AD vezes B vezes seno de alfa por 2. AD é quem? Se eu olhar com relação a beta, é cosseno de beta sobre C. Então AD é B vezes cosseno de teta. É C vezes cosseno de teta. Então sabe o que é aqui? B vezes C vezes cosseno de beta. Vezes cosseno de beta vezes seno de alfa. Somando tudo, eu tenho que B vezes C seno de alfa mais beta sobre 2 é cosseno de alfa é igual a B vezes C vezes cosseno de alfa seno de beta por 2 mais B vezes C vezes seno de alfa cosseno de beta por 2. Simplificando BC por 2 em tudo aqui, você tem que seno de alfa mais beta é igual a seno de alfa cosseno de beta mais seno de beta vezes cosseno de alfa. Com isso você tem a seno da soma de alfa. Se você fizer algumas substituições brincando aqui, você tem que ir para seno de alfa menos beta. É a mesma coisa que seno de alfa mais menos beta. Então é seno de alfa cosseno de menos beta mais seno de menos beta cosseno de alfa. Cosseno de menos beta é cosseno de beta, porque a gente viu. Então é seno de alfa vezes cosseno de beta. E seno de menos beta é menos seno de beta. Vezes menos seno de beta vezes cosseno de alfa. É... Se você substituir também, por exemplo, você tem cosseno de alfa mais beta é igual a seno de π sobre 2 menos alfa mais beta. Se você calcular isso aqui tudo, você vai obter cosseno de alfa, cosseno de beta, menos seno de beta, seno de alfa, seno de beta. E quando você tem cosseno de alfa menos beta, é igual a cosseno de alfa, cosseno de beta, mais seno de alfa, vezes seno de beta. Então aqui é seno e cosseno todos os anos. É... Vamos tentar obter a tangente. Tangente de alfa mais beta é igual a seno de alfa mais beta sobre cosseno de alfa mais beta. E aqui é seno de alfa
cosseno de beta mais seno de beta vezes cosseno de alfa. Isso aqui é cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos cosseno de beta menos seno de beta menos seno de alfa vezes seno de beta. Se eu dividir tudo por cosseno de alfa por cosseno de beta, fica uhum, tangente de alfa mais tangente de beta dividido por um menos tangente de alfa vezes tangente de beta. E substituindo beta por menos beta, fica tangente de alfa menos beta. Fica tangente de alfa menos tangente de beta. 1 mais alfa. Então tudo isso aqui é forma de soma, subtração. Mesmo? Ok. É como se você tem algumas propriedades interessantes, né? Como, por exemplo, cosseno de 2 alfa. Vai ser cosseno de alfa vezes cosseno de alfa, cosseno ao quadrado, menos seno de alfa vezes seno de alfa, seno ao quadrado de alfa. É, porque, por exemplo, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, então pode ser 1 menos 2 seno ao quadrado de alfa, ou 2 cosseno ao quadrado de alfa, menos 1. Seno de 2 alfa é igual a 2 seno de alfa vezes cosseno de alfa. Porque fica seno de alfa vezes cosseno de alfa, mais seno de alfa vezes cosseno de alfa. 2 seno de alfa vezes cosseno de alfa. Ok? Beleza. Uhum. Uhum. Aí você pode. Sei lá, eu quero saber a seno de 75 graus, que é π sobre. É 7π. 75 graus, 5π sobre 12. Seno de 5π sobre 12, por exemplo. É 75 graus. Isso aqui é a mesma coisa que o seno de que π sobre 4 mais 45 π sobre 6. Ou seja, é seno de π sobre 4 vezes cosseno de π sobre 6 mais cosseno de π sobre 4 seno de π sobre 6. Que vai ser igual ao quê? A raiz de 2 sobre 2. Posso botar em evidência que é igual ao cosseno também.
Cosseno de π sobre 6 é a raiz de 3 sobre 2 mais seno, que é um meio. É, a gente, Murilo, tá vendo aqui seno e cosseno de soma de alfa. A gente quer escrever seno de A mais B, alfa mais beta, em função de seno de alfa, seno de beta, cosseno de beta. Essa é a nossa proposta. Beleza? Ok. 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 Agora a gente vai ver um pouco de equações trigonométricas. Alguma dúvida, pessoal? Então, agora a gente vai ver um pouco de equações trigonométricas. Aí, Gabriel, alguém sabe se existe alguma função quadrática equivalente a outra? Depende do que é equivalente para você e vamos focar em trigonometria. Por exemplo, eu quero resolver a equação, por exemplo, seno de x é igual a 1 sobre 2. E aí, como resolve isso? Seno de x igual a 1 sobre 2. É em radianos. Tudo é em radianos. É, como a gente pensa nessa questão? Primeira coisa é o seguinte, pessoal. É você tentar achar o ângulo tal que seno de x seja um meio, né? É, por exemplo, a gente sabe que π sobre 6 seno dele é um meio. Então, para x é igual a π sobre 6. E aí? A gente sabe que é um meio, né? Seno de x, π sobre 6 é um meio. Mas resolve aí. Acaba aí. Eu estou em soluções reais. Não quero nenhum intervalo específico. Qual é a ideia?
tua mão. Oi, Murilo. Professor, dá para representar esse seno de x igual a 1 meio como seno de, sei lá, x é igual a 90x menos 30, sei lá. Aí está. É porque é o seguinte, eu quero achar todos os números x que satisfazem isso. Eu não quero só um, quero todos. Quero que você resolva a equação. Ok? Aí tem o seguinte, pessoal. Pega o círculo aqui, trigonométrico. A gente tem que, quando você faz π sobre 6, você tem que o seno dele é 1 meio, né? Qual foi a identidade que a gente relaciona x, o seno de x com o seno de outra coisa? Pois é. A gente tem também que o seno de π menos π sobre 6 é igual a seno de 5π sobre 6 vai ser igual ao seno de π sobre 6, que é o que? O meio. Então, 5π sobre 6 também vai ser uma solução. Beleza? Ou seja, nos dois primeiros quadrantes, vai ter uma solução para. Cada um vai ter uma solução. Eu pensei de 0 e π. No terceiro quadrante eu vou ter uma solução. Vamos lá, porque no terceiro quadrante eu não tenho solução. O seno é negativo. No quarto também. Então a gente está quase lá. A gente ainda tem 5π sobre 6 e π sobre 6. O que falta? Como a gente contra todos os outros? Hum, exatamente. Então, na verdade, quando você está trabalhando na equação trigonométrica, em geral você tem infinitas soluções. Ou seja, você tem que x é igual a π sobre 6 mais 2kπ, porque sempre que eu dou uma volta para frente ou para trás, a partir de π sobre 3, eu caio nele. Então 2kπ entra com k pertencente aos inteiros. Pessoal, sempre nos inteiros, em áreas naturais. Você pode, se eu ando 2π no sentido horário, eu volto para π sobre 6. Ou x igual a 5π sobre 6 mais 2kπ com k natural. K inteiro. Não tem solução. A qual a ideia? É você achar em qual quadrante. Vamos lá, para cada. Porque é o seguinte, ó. O seno, por exemplo, ele está positivo. O seno positivo está nos dois primeiros quadrantes. Então, vai ter um ângulo aqui no primeiro quadrante que o seno vai dar o que eu quero aqui. E o segundo, porque é a projeção sobre o y. No terceiro e no quarto não tem, porque o seno é negativo. Então, são esses dois caras, mais os ciclos que eu estou dando. 2π para sentido anti-horário, somando positivo, anti-horário, somando negativo. Beleza? Existe, mas, por exemplo, 210 vai dar menos 1 meio. Seria 7π sobre 6. A gente está querendo 1 meio. Beleza? Ok, vamos brincar mais um pouco. Seno de 2x
igual raiz de 3 sobre 2. E agora? E agora? Sendo 2x igual a 3 sobre 2, como faz? Oi? Não precisa. E aí, Kevin? Tu que tá falando? Como resolve? Isso agora. Tá errado, Kevin. Olha o que a gente fez. Na outra a gente viu que pode ser π sobre 6, 5 π sobre 6 no primeiro e segundo. Aí a gente tem que somar cada uma das soluções com 2 capítulos. Tá? Com K inteiro. Aqui também. É o seguinte, ó. É sempre. Vamos lá, né? A gente sabe, por exemplo, seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Aí usa aquela expressão que o seno de π menos π sobre 3, que vai ser 2π sobre seno 2π sobre 3, também vai ser raiz de 3 sobre 2. Ok? E aí, ok? Tem π sobre 3, 2π sobre 3. É o que acontece. A gente faz 2x, ou ele é igual a π sobre 3, ou 2x é igual a 2π sobre 3. Faz o quê? Soma 2kπ, inteiro, mais 2kπ, inteiro. Aí agora divide por 2. X vai ser π sobre 6 mais 2kπ por 2kπ. E aqui o x vai ser π sobre 3 mais k vezes π com k inteiro. Aí, por exemplo, eu quero achar todas as soluções entre 0 e 2π. Eu vou ter 4 soluções. Porque eu ou faço x igual a π sobre 6. Se eu fazer o k igual a 1, eu tenho que o x pode ser π sobre 6 mais π, que é 7π sobre 6. O x pode ser π sobre 3. E se eu faço k igual a 1, o x pode ser π sobre 3 mais π, que é igual a 4π sobre 3.
multiplicando por 2. Aí você está no terceiro quadrante. Mas eu estou te perguntando qual o seno 2x igual a raiz de 3 sobre 2. Se eu fizer 2 vezes 7π sobre 6 e tirar 2π, vai dar π sobre 3. Então, seja, é interessante, né? Porque, por exemplo, o número 2 aqui que eu boto na frente vai me dar mais soluções dentro do círculo trigonométrico se fizer 2π. Muito interessante. Aí, por mais que o x esteja no terceiro quadrante, eu estou calculando 2 vezes x. Aí 2 vezes 210, que é o 7π sobre 6, vai dar 420, menos 360, 360. Quando eu fizer 2 vezes ele vai para o primeiro quadrante. Mesma coisa aqui, ó. Quando eu fizer 2 vezes 4π, 4π sobre 3 mais π, vezes 2, vai dar 8π sobre 3, menos π, vai dar 2π sobre 3. Aí vai ser o 120 no caso. Vai ter um 5 quadrante. Tá claro, pessoal? Isso aqui? Tá confuso? Faça mais uma coisa aqui. Vamos, para terminar, estudar o gráfico de seno e cosseno. E tangente. Como é o gráfico de seno e cosseno? A gente tem que o seno, primeira coisa, né? Uma coisa que a gente tem do seno e do cosseno é que são funções periódicas. De período 2π. Ou seja, se eu sempre que eu fazer seno de x mais 2π, eu volto para o seno de x. Porque eu estou dando uma volta. Então, basicamente, para eu construir o gráfico do seno, eu só preciso construir ele de 0 a 2π e depois sair colando. E vai ficando igual. Beleza? Aí, por exemplo, e a gente vê pela própria construção de seno e cosseno que o seno é uma função sobrejetiva no intervalo fechado menos 1, 1. Então, se você olhar aqui, ela vai de menos 1 a 1. Onde o seno de π sobre 2 é 1, seno de 3π sobre 2 é menos 1. Aí o gráfico é essa forma aqui. Ele é um senoidal. É. Aí por enquanto a gente vai aceitar que é assim, não de outro jeito. Aí próximo semestre vocês vão ver por que o gráfico é assim. O cosseno de 0 é 1, o cosseno dos π é 1. E o cosseno de π é menos 1. Porque o π está no lado esquerdo. E o gráfico dele vai ser assim. Lembrando que o seno de π sobre de x é o cosseno de π sobre 2 menos x. Então, no fundo, os gráficos são iguais, só que você está deslocando, no caso do seno, para obter o cosseno, eu estou deslocando do ponto π sobre 2 para a esquerda até ficar no zero. É o que a gente vai ver daqui a pouco, que é a translação de... Na próxima aula a gente vai ver que é a translação no x. É você mexer onde você está botando a função. Quer fazer x menos alfa ou x mais alfa. Beleza? Então, no fundo, são iguais. Aí, pra gente concluir, aí vai estudar um pouco agora a função tangente círculo trigonométrico. É o seguinte, pessoal. O seno, a tangente de θ é seno sobre cosseno. Então, ela é definida para todo mundo, menos onde o cosseno é zero. Ou seja, π sobre 2, 3π sobre 2 e seus correlatos. E seus congruentes. Seus arcos congruentes. Seus arcos, e os arcos são congruentes a eles. Okay? É só uma observação assim, eu vou explicar o que é deslocar. Okay? É o que acontece. Como a gente obtém a tangente de uma maneira geométrica? Considere esse triângulo aqui, ó.
de ângulo θ. Aqui você tem um cateto, aqui tem um outro cateto. E esse linha azul aqui é a hipotenusa. Como esse círculo aqui tem R1, quando você divide e calcula a tangente de θ, que é o seno sobre o cosseno, você tem que a tangente de θ vai ser esse segmento vermelho dividido por 1. Então, no fundo, esse segmento vermelho me dá a tangente. E se o θ for negativo, se o θ estiver, por exemplo, desse lado aqui, é sempre a projeção sobre essa reta. Aqui, eu vou depois editar isso aqui. Basicamente é isso aqui, ó. Você tem aqui, ó. Aí você desenha uma reta tangente aqui, no ponto 1, 0 e o círculo. Aí você tem um ângulo alfa aqui, ó. Você tem que a tangente de alfa é esse segmento aqui, que eu vou chamar de R, por 1. 1, porque o ciclo é de raio 1. Então a tangente de alfa é R. Então esse comprimento aqui vai ser a tangente. Aí, por exemplo, se for aqui, o ângulo, por exemplo, o alfa não for até aqui, for, por exemplo, até aqui. Então você prolonga até aqui. Aí acha esse comprimento, como está para baixo é negativo. Então isso é uma forma geométrica de ver a função tangente. Pessoal, preste atenção. Silêncio agora. Aí, por exemplo, qual o problema aqui, ó? Quando você pega alfa igual a π sobre 2, como esse carinha aqui é paralelo a esse, nunca vai tocar. Então não tem como a gente calcular a tangente de alfa. Então, se a gente considerar o intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, o que eu calcular a tangente, na verdade, é fazer uma objeção do intervalo aberto, menos π sobre 2 até π sobre 2, na reta. Ou seja, eu estou esticando a reta infinitamente. Beleza? É isso aqui. Aí quando a gente plota o gráfico da tangente, ela é estranha assim, ó. Ela tem uma que chama de assíntota. No π sobre 2, π sobre 2, e vai somando π. Assíntota. É uma que assíntota é o seguinte, o gráfico vai ficando muito perto dessa reta vertical, mas ele não bate nela. É assíntota. Vai. Então, basicamente, isso aqui é uma objeção. Se você pegar esse intervalinho aqui, ó, é uma objeção do intervalo aberto na reta toda. A 3π sobre 2. É infinito. Pela esquerda. Beleza? É o que ficou para a próxima aula. Aí vai estudar agora um pouco de. Um vai ver agora o que é função trigonométrica inversa, vai ver um pouco secante, cossecante, que é a mesma coisa. E a gente quer estudar como plota gráficos dessa forma aqui, ó. Y igual a seno de bx mais q mais a. É uma forma geral da função trigonométrica. Aí você estuda amplitude, período, deslocamento horizontal, deslocamento vertical. Beleza? Aí, por exemplo, esse aqui é o gráfico de 2 seno de x. Você percebe aqui que ele é basicamente seno de x, só que você estica ele verticalmente. Em vez de ir até o 1, vai até o 2 e vai até o menos 2. Quando você faz seno de 2πx, seno de 2x, você tem que o período dele é π. Por quê? Você está encurtando. Porque sempre com esse calculador você chega no 2π mais rápido. Então você está encurtando o período dele. Aí você tem muito a ver aqui negócio. Aí por isso que esse número que vem multiplicando o x dentro do seno, aí chama de frequência. Mas frequência alta quer dizer que o negócio está oscilando, está voltando no mesmo ponto mais rápido. Aí tem a ver com essa questão de física também. Os assuntos de a prova vão ser conjuntos, função quadrática, função linear e trigonometria. Pessoal, dia 1 de maio é feriado. Vai ser, a gente quer de uma quarta. Vocês querem aula? Vocês têm aula?
Dia 1 dia trabalhador. Agora vai ser online. É não, dia 1 é quinta, errei. Errei, dia 1 de maio é quinta. Não tem feriado na quarta. Errei, é 23. Então, pessoal, o assunto da prova que foi dado na aula vai ser parecido com as listas. Qual a diferença? Essas questões extras de prova isso, prova aquilo, em geral não bota porque demanda tempo. A prova, basicamente, só relembrando, vai ser calcular isso, calcular aquilo. Vai ser muito braçal. Agora vai ser longa. Então, assim, tem que estar na ponta dos carros para não perder tempo. Se perder tempo, vai se embananar e vai dar ruim. Não, na lista sim, entendeu? Não são 10 questões. Não, são 4 ou 5. Aí você bota umas duas extras para quem é um pouco mais difícil na extra. Mas na lista é a mesma coisa. A lista tá fácil, tem uma questão difícil que é a extra. A questão extra da lista é a desigualdade por Chihuahua. Né? Então, basicamente é isso. Alguma dúvida, pessoal? Eu vou disponibilizar esse PDF até sexta. Eu vou botar algumas partes que estão faltando. A próxima lista é trigonometria. Vai sair na terça. Vai lá. Ô, pessoal, lembrando também que a lista 12 é para entregar até às 19 horas da terça. E eu botei lá automaticamente, ela fecha a entrega depois das 19 horas. Não vai. Só vai até 19 horas. Bibliografia complementar para trigonometria, livro do Manfredo tem PDF online na internet. Aí fala com a Darcy. Termo da escola. Quem tiver com problema, fala com a Darcy. Darcy. Não, disciplina por geral, livro de ensino médio. A apostila que tem no site do NES. Tem uma apostila no site. E o que não tiver lá, eu vou escrever. Então, basicamente é isso, questão da internet. Trigonometria não é complexo, não dúvida. Uma freio do perdigão do carro. Pessoal, silêncio aí, ei! Só lembrando, né, que as próximas duas aulas. Só lembrando, silêncio, pessoal, todo mundo. A próxima aula vai ser trigonometria, vai encerrar. Pessoal, lembrando que, assim, vocês percebem que eu atropelo assunto. Só que dá para fazer duas aulas, três aulas, faço em uma. E. Tanto é que só aprendo. Eu vou. Inclusive, eu acabo a vez mais cedo para não acabar o livro, o conteúdo em um mês. Lembrando, próxima aula, trigonometria. Aula do dia 30 de abril. Vai ser revisão. Vou trazer problemas. Vou ficar aqui 3 horas resolvendo problemas. E depois, prova. Beleza? Segunda semana de maio, provavelmente. Olha o calendário que tem no site do NES. Beleza? Vai ter prova. Números complexos vai ter depois da prova, só uma aula. Vai ser basicamente todas as funções de ensino médio em 4 meses. Vamos lá, qual é o objetivo do módulo 1 do NES? Aprender o básico do básico. Sei lá, geometria analítica. Vocês vão aprender a resolver o sistema. Aí depois vem a parte de elipse, hipérbole, parábola, etc. Aí é basicamente isso. É o ensino médio todinho em 4 meses. Então vocês estejam sempre estudando. O livro é laranjinha, não é amarelo não. Pessoal, até a próxima. Tchau.